Boa noite, a graça e a paz do Senhor a todos que estão conosco nessa noite gelada, né? Essa noite de frio. Tá muito frio hoje, durante o dia todo, né? Mas nós temos a oportunidade de estarmos agora, né, diante do Senhor. Nós temos a oportunidade de estarmos agora adorando ao Senhor, ouvindo um pouco daquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite e também de estar colocando os nossos pedidos, né? Se você tem algum pedido de oração para fazer, se você quer intercessão por alguém da sua família, para você mesmo, você pode estar colocando o seu nome, colocando o nome da pessoa que você gostaria que estivéssemos orando aí nos comentários do vídeo, tá? Que daí no finalzinho nós vamos estar intercedendo, levantando um clamor pelas vidas que estão necessitadas nesse dia, amém? Nós hoje vamos estar conversando um pouquinho, antes de nós termos esse período de oração, nós vamos estar conversando um pouquinho sobre restauração. É algo bem interessante, né? Porque a restauração, ela é diferente de quando a pessoa está sendo reformada, né? Porque a reforma, eu posso pegar essa cadeira, por exemplo, para reformar, eu posso pintar ela de outra cor, eu posso trocar esse tecido, ela vai ficar totalmente diferente do que ela era. Que você vai olhar para ela e vai dizer assim, nossa, nem parece a mesma cadeira. Você reformou ela, tá totalmente diferente. E a restauração? O que é a restauração? A restauração é eu fazer essa cadeira se tornar como ela era quando ela foi feita, né? Voltar à origem dela. Então, essa é a diferença da restauração e da reforma, né, que nós temos. Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso hoje. Eu gostaria de convidar você para abrir a palavra do Senhor, a sua Bíblia, lá no livro de Jeremias, no capítulo 18. Amém? Capítulo 18, a partir do verso 1. É uma passagem da Bíblia muito conhecida, né? Que é quando o Senhor manda Jeremias descer lá na casa do oleiro, né? Para ver o oleiro fazer o vaso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, a palavra do Senhor diz assim. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Então é interessante assim, que o primeiro vaso que o oleiro estava fazendo, ele se quebrou. Né? Ele se quebrou, estava na mão do oleiro e se quebrou. E aí ele pegou e começou a fazer outro conforme, de acordo com a vontade dele, né? De acordo com a vontade do oleiro. Ele passou a fazer novamente um vaso. Então, assim, se a primeira coisa quebra, se o primeiro vaso quebrou, se a primeira casa caiu, Deus, ele quer restaurar. Deus, ele quer voltar a colocar para fazer, para aquela coisa ser como era na origem, da maneira como ele fez. Então, assim, quando algo é feito, por exemplo, essa mesa ela foi feita com propósito. Ela foi feita com propósito de ser mesa, de se colocar as coisas em cima dela, da gente se alimentar. Essa cadeira foi feita com propósito para nós nos sentarmos em cima dela. Né? E quando Deus fez a mim e fez a você, ele também nos fez com um propósito. O Senhor tinha um propósito para a vida de cada um de nós. E muitas vezes no decorrer da caminhada, no decorrer da vida, nós perdemos esse propósito. Nós saímos fora daquele propósito para o qual o Senhor nos fez. E aí, o Senhor, ele quer nos pegar nas suas mãos como um oleiro, porque a Bíblia fala, a palavra de Deus diz que nós somos feitos de barro, né? Nós somos feitos do pó da terra. Então, existem muitas comparações de nós como sendo um vaso, né, de barro. Então, o Senhor, ele quer nos pegar nas suas mãos e nos
restaurar, né? Fazer com que nós voltemos a ser aquilo que nós éramos lá no início, lá na nossa origem, quando o Senhor nos fez. Então, restauração significa voltar à origem, voltar à identidade original, como era no início. A restauração de Deus em nós traz à luz quem nós éramos lá no começo, da maneira como Ele nos fez. Porque, como eu disse, durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, algumas situações vão acontecendo em nós, vão acontecendo conosco. E nós muitas vezes endurecemos o nosso coração, nós muitas vezes nos afastamos da presença de Deus, nós muitas vezes ficamos uma pessoa orgulhosa, nós muitas vezes nos tornamos uma pessoa difícil de se conviver. E isso, com essas situações, nós vamos perdendo a nossa característica original. Nós vamos perdendo a forma que Deus nos deu, né? O propósito para o qual o Senhor nos deu, o propósito para o qual nós fomos feitos. A gente vai perdendo isso no decorrer das nossas vidas. E Deus, Ele quer levantar homens e mulheres, né? Deus quer levantar uma igreja totalmente restaurada. E é interessante porque quando nós somos restaurados, nós nos tornamos restauradores também, né? A partir do momento que a gente é restaurado pelo Senhor, a partir do momento que Deus coloca em nós a sua essência novamente, e nós passamos a ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, que nós voltamos à nossa origem de filho amado, de filho desejado, de filho do Senhor, nós passamos também a ajudar a restaurar outras vidas, né? A sermos um canal de bênção para restaurar outras vidas. Isso é comum, né? A partir do momento que a gente é restaurado, a gente passa a se tornar também um restaurador. Existem 2 princípios fundamentais para que a restauração aconteça na minha e na sua vida. E o primeiro desses princípios é estarmos na presença de Deus. Não existe restauração longe de Deus. Não tem como nós voltarmos na nossa origem sem Deus, porque foi Ele Ele que conhece a nossa origem, foi Ele que nos fez. Ele sabe, amados, Deus sabe exatamente aonde estão as rachaduras na nossa vida. Deus conhece exatamente onde está cada trinca do nosso vaso, que somos nós, né? Aonde que eu preciso ser moldada ali. Olha, ali existe uma rachadura, ali existe uma trinca, que quando aconteceu aquela situação na infância dela, abriu uma trinca ali. E ela perdeu a origem para o qual eu a fiz. Então Deus conhece isso. Deus conhece talvez aquela rachadura que existe na tua identidade, porque quando você nasceu, de repente, você foi desejado pelos teus pais como sendo uma menina. Os seus pais esperavam que você fosse uma menina. E você nasceu um menino. Você era um garoto. E aí foi causada uma rachadura ali na sua identidade, porque os seus pais planejavam algo e você veio diferente daquilo que os seus pais planejavam, mas você veio exatamente como Deus planejou, né? Exatamente como o Senhor queria que você viesse. Então existe uma rachadura ali. Talvez na tua vida exista uma rachadura de quando você tinha seus 2, 3 aninhos e você foi abusada, foi tocada de uma maneira que não deveria ter sido. E ali abriu uma rachadura em você. E hoje você é uma mulher já adulta, você é uma mulher que já se casou, já tem os seus filhos, mas existe uma rachadura ali que quando acontece alguma situação, por ali vaza aquilo que Deus te dá. Porque Deus vai despejando algo dentro de nós. E quando nós somos um vaso com essa rachadura, nós perdemos aquilo que Deus vai derramando dentro de nós. Aquilo vai saindo. Então são várias situações que acontecem na nossa vida que causam rachaduras. E o Senhor, Ele sabe exatamente onde está cada uma delas. Porque quando essas rachaduras aconteceram, Ele estava lá, junto de nós. Ele estava lá conosco e Ele
naquele momento quando aquela rachadura aconteceu. Então Ele quer nos pegar nas suas mãos e nos restaurar, né? Tirar de nós essas rachaduras, essas trincas que existem. Então nada nem ninguém vai poder nos ajudar a restaurar as nossas vidas se nós estivermos longe da presença de Deus. Porque Ele é o nosso autor, foi Ele que nos fez. Né? Então, por exemplo, é como se fosse um quadro de um pintor, um quadro bem lindo. Esses dias eu ouvi alguém falando sobre isso, que, por exemplo, né, existe o quadro da Mona Lisa. Se eu quisesse chegar lá e desenhar um bigode na Mona Lisa, por exemplo, eu poderia, ou de repente, pintar o cabelo da Mona Lisa de loiro. Eu ia estragar o quadro. Eu ia danificar o quadro. Por quê? Porque o autor, quando fez aquele quadro, ele não fez ela loira, ele fez ela morena. Agora, se Da Vinci, que é o autor do quadro da Mona Lisa, chegasse lá, de repente um dia e falasse assim, eu acho que eu vou mudar a cor do cabelo da Mona Lisa, vou colocar ela loira. E ele colocasse, aquele quadro continuaria valendo o mesmo preço. Ele teria o mesmo valor, porque o autor mexeu no quadro. O autor fez algo diferente naquele quadro. E assim é conosco. Quando nós estamos longe de Deus, nós não conseguimos restaurar nada. Por quê? Porque o autor tem que mexer em nós. O autor é que precisa fazer algo em nós. Né? Por isso que o primeiro princípio fundamental para eu ser restaurada é que eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso deixar que Deus me restaure. Amém? Então, o único que me conhece realmente é o Senhor. Ele que sabe exatamente quem eu sou e como eu fui feita. O restaurador, ele não reforma, ele vai buscar a sua identidade original. O vaso estava nas mãos do oleiro, nós também estamos nas mãos do oleiro, que é Jesus. Nós estamos nas mãos do nosso oleiro. O vaso ele não estava numa prateleira, ele não estava no chão, o vaso estava nas mãos do oleiro. E nós também estamos nas mãos do nosso oleiro, que é Jesus. Né? E é Ele que tem nos moldado, e é Ele que tem passado bálsamo, é Ele que tem curado as nossas enfermidades, é Ele que tem curado as nossas vidas, é Ele que tem restaurado a nossa identidade, a nossa vida. Né? Então, o mundo de hoje que nós vivemos, o mundo não vive uma cultura de restauração. Hoje em dia, as coisas são muito assim, quebrou, joga fora. Compra outro novo. Para que eu vou restaurar? Essa cadeira quebrou. Nossa, eu vou jogar fora e vou comprar outra nova. Não vou ficar perdendo tempo em restaurar. Acaba sendo até mais barato eu comprar uma cadeira nova do que eu restaurar. E às vezes nós agimos assim também com a nossa vida. Muitas vezes o casamento está falido, o casamento passando por dificuldade. Quebrou o casamento. Melhor largar, se divorciar e arrumar outro, né? É mais fácil. Mas, amados, o valor de algo restaurado não chega nem perto de algo novo. Sabe por quê? Se você pega algo, a gente, assim, tem muito aquilo, assim, de prédios, né? Que são prédios, assim, valiosos, tem histórias, principalmente, assim, de prédios históricos, né? Que tem uma história atrás daquele prédio. Cada desenho na parede, cada moldura que está ali dentro tem uma história. Então, quando aquele prédio começa a deteriorar, começa a cair o reboco, começa a ter trincas, rachaduras, ele precisa ser restaurado. Era muito mais fácil eles pegarem, não, vamos destruir tudo isso aqui e vamos construir um novo. Era muito mais fácil. Só que não. O restaurador, ele vai lá e ele começa a mexer bem devagarzinho. Ele pega uma ferramenta bem pequenininha e vai restaurando pedacinho por pedacinho. E ele volta a ser como ele era antes. E o valor daquilo, gente, é muito maior o valor de um prédio histórico, de uma peça histórica, é muito maior do que o valor de algo que eu vou lá e compro novo. E na nossa vida também é assim.
Eu tenho certeza que quem passou por alguma situação na sua vida, no seu casamento, com seus filhos, que houve uma restauração no seu relacionamento, tenho certeza que hoje você dá muito mais valor do que você dava antes, no início. Porque você sabe como foi difícil aquela restauração. Como foi difícil passar por aquele momento. Eu digo isso porque nós vivemos isso, né, na nossa vida. Nós passamos por momentos de muita dificuldade no nosso casamento. E na época, muita gente dizia, Rosana, desiste, vai viver a sua vida, você é nova, você vai com outro homem, vai casar de novo. Mas não era isso que o Senhor me dizia. O Senhor me dizia que Ele queria restaurar. E quando o Senhor restaurou, hoje é muito melhor do que era antes. E é interessante porque a gente vê na palavra de Deus várias situações, né? Que o Senhor, que a segunda é melhor do que a primeira, né? Por exemplo, a glória da segunda casa foi muito maior do que a glória da primeira, né? O segundo Adão, que foi Jesus, não pecou, não caiu como o primeiro Adão. Então Deus, ele quer restaurar para que seja melhor, para que tenha mais valor do que tinha antes. Então, se algo na tua vida tem quebrado, se algo na tua vida se quebrou, entrega para o Senhor, entrega para o oleiro ser o restaurador. Restaurar essa situação, restaurar esse relacionamento que foi quebrado. Não joga fora. Tem muito valor, muito valor. Então, aí agora o segundo princípio, né, que nós precisamos ter para termos a nossa vida restaurada, é que é o seguinte, o Senhor sempre vai começar a nos restaurar pelos nossos fundamentos. Deus nunca vai começar a restaurar por aquilo que está aparente. Deus sempre vai restaurar pelos fundamentos. Né? Às vezes a gente passa perto de algum prédio que está sendo restaurado e a gente vê aqueles, acho que é tatumes, né, que chama? Aquelas madeiras que colocam embaixo, tapumes. Os universitários estão me ajudando aqui. Os tapumes, né, que são colocados em volta. Então, quando você passa na rua, você olha e você não vê nada. O que está acontecendo lá dentro? Mas lá dentro tá um rebuliço. Às vezes está feio, estão, né, mexendo, tá aquela poeira, tá aquela coisa feia, aquela coisa, né, que incomoda quem está lá dentro. Mas nós, por fora, nós olhamos e achamos que está tudo muito bonito. E às vezes isso acontece conosco. Quando Deus começa a nos restaurar, quem olha a gente assim, de longe, quem olha a gente por fora, pensa assim, nossa, mas olha que lindo que é aquele relacionamento, olha que pessoa maravilhosa que ela é. Mas não sabe o que está sendo destruído dentro de nós, os nossos fundamentos, a nossa base. Né? Porque se o nosso fundamento, amados, não for um fundamento alicerçado no Senhor, a gente cai, a gente quebra, né? Como diz a palavra, que a casa que é construída sobre a rocha, pode vir o vento que for, mesmo que for aquele vento que veio ontem, né? Pode vir aquele vento lá que não vai destruir a casa, não vai destruir. Mas a casa que é construída, que tem o seu fundamento na areia, não precisa ser um vento como foi o de ontem. Pode ser um vento bem mais fraco que vai destruir aquela casa. E nós também somos assim. Muitas vezes nós estamos edificados na areia. E quando o Senhor começa esse processo de restauração na nossa vida, Ele começa a trabalhar os nossos fundamentos, para que nós possamos estar alicerçados na rocha que é Cristo. Para que nós possamos estar alicerçados naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então, Ele começa a quebrar muitas vezes o nosso orgulho, a nossa altivez, o nosso eu, para que possamos voltar a ser aquilo para o qual Ele nos fez. Porque o Senhor não nos fez uma pessoa orgulhosa, Ele não nos fez uma pessoa altiva, Ele não nos fez uma pessoa difícil de se lidar. Não, o Senhor não nos fez assim. O Senhor nos fez para a glória dEle. O Senhor nos fez parecidos com Ele. A palavra diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus começa a restaurar, a quebrar os nossos fundamentos, né? A tirar os nossos fundamentos errados e colocar os fundamentos certos em nós,
restaurar os nossos fundamentos, nós passamos a ser a imagem e semelhança de Deus. E aí, quando a gente acontece alguma situação na vida da gente, a gente consegue parar e pensar: o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Como é que o Senhor iria agir se estivesse no meu lugar nesse momento? Né? E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Então, eu gostaria de deixar uma pergunta para você nessa noite. Para qual propósito o Senhor fez você? Será que você tem estado no propósito de Deus? Será que você tem tido a tua vida como era no início? Como era quando o Senhor fez você? Ou será que você tem tido rachaduras aí em você, tem tido trincas em você que tem perdido a essência de Deus? Que quando o Senhor derrama algo em você, daqui a pouco você já perdeu, você já não consegue mais reter dentro de você, porque existem rachaduras. Qual é a rachadura que o Senhor precisaria hoje consertar em você? O que aconteceu na tua vida que deixou essa rachadura e você gostaria que o Senhor estivesse transformando essa rachadura, né? Restaurando essa rachadura na tua vida? Ele quer restaurar os seus fundamentos hoje. Deixe Deus ser o seu restaurador. Se renda a Ele totalmente. Mas uma coisa nós precisamos ter bem claras no nosso coração: que Deus, Ele vai restaurar a nós. Deus não vai restaurar as situações que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes nós vamos para Deus: Deus, eu vou para o Senhor, eu vou te buscar porque eu preciso de uma restauração no meu casamento. Eu preciso de uma restauração no meu relacionamento com os meus filhos. Deus, eu preciso. Amados, Deus não vai começar restaurando os relacionamentos. Deus vai restaurar você. Deus vai restaurar a mim. Porque eu é que preciso ser restaurada. Porque quando eu sou restaurada, tudo que está à minha volta muda. Quando eu mudo, tudo que está à minha volta muda também. Então, essa situação que talvez eu tenha buscado uma restauração, ela só vai ser transformada quando eu for transformada. Quando eu for restaurada. Essa situação vai ser consequência daquilo que Deus vai fazer na minha vida. Amém? Então, assim, que nessa noite você possa refletir na tua vida, o que é que precisa ser restaurado em você, o que é que precisa ser restaurado na sua identidade. E Deus vai começar a se mover. Entregue a sua vida nas mãos do Criador. Se entregue as suas vidas na mão do oleiro nessa noite. E deixe Ele mexer nos teus fundamentos, para que você volte a ser aquilo que Deus sonhou que você fosse. Amém?